Meio-dia, 2 minutos. J. Santos, como dissemos agora há pouco, estamos recebendo aqui no estúdio o juiz da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Paulo César Amorim, e também o chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral, Weber, né? Que vai falar sobre propaganda eleitoral e outros assuntos relacionados à eleição. Inclusive, amanhã começa a propaganda no rádio e TV, mas a propaganda de rua, como se diz, já foi autorizada. Inicialmente, nós vamos dar o nosso boa tarde ao doutor Paulo César. Boa tarde, doutor Paulo César. Boa tarde, Alain. Boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Integração FM. Vamos agora também ao boa tarde do chefe do cartório eleitoral, 34ª Zona, Weber Araújo. Muito boa tarde, Weber. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração. E estamos à disposição para ajudar toda a comunidade. Bom, inicialmente perguntar sobre as novidades para essa campanha eleitoral que tivemos. O que é que temos de novidade para esse período eleitoral agora? Quem pode detalhar mais isso, o Weber? O Weber. Pois não, Weber. Pronto, vamos lá falar sobre as duas principais novidades que a gente deseja ressaltar aqui. A possibilidade de carros de som com jingles de campanha, né, durante ao período eleitoral, que compreende até o dia 29, um dia antes do primeiro turno. Dia 1º de outubro. De outubro, né? Um dia antes, você pode estar na cidade com esse veículo, com o jingle do candidato, com a propaganda dele, desde que não ultrapasse uma potência de até 10.000 watts nesse carro de som. E uma das coisas também interessantes que é tida como novidade é a possibilidade de impulsionamento de propagandas pela internet, e desde que ela seja paga e identificada a fonte do pagador, do contratante e da empresa que está fazendo esse impulsionamento. Weber, com relação a carro de som, ele pode fazer a propaganda volante do candidato de que horas até que horas? A legislação permite de 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde. A legislação permite isso, domingo a domingo. Agora tem um limite aí de som, da potência do carro de som. Eu queria saber o seguinte, se o cartório eleitoral aqui de Surubim, que atende não só Surubim, mas Casinhas e Vertente do Lério, tem equipamento apropriado para fazer a medição desse som, da potência do som. Sim, nós temos um equipamento para fazer essa medição e ele está em funcionamento, e qualquer ocorrência que venha comunica a Justiça Eleitoral, e o juiz, com seu poder de polícia, determina que a gente vá até o local fiscalizar. Como das outras vezes, é proibido a veiculação de propaganda em frente a locais públicos, né, Weber? Locais públicos, hospitais, fóruns, né? Isso aí é proibido realmente. Até 200 metros, você não pode ter esse tipo de propaganda. Agora, doutor Paulo César, a campanha de rua começou no dia 16. Eu queria saber se aqui em Surubim a Justiça Eleitoral já recebeu denúncias de propaganda irregular nesse período. Na realidade, nós não tivemos nenhuma provocação nesse sentido. Inclusive, de forma antecipada, eu e o Weber já fizemos algumas diligências para fazer a verificação, né, de possível irregularidade. E temos sempre mantido contato com o pessoal representante dos partidos, para que justamente eles possam ser cientificados de que tem que respeitar, né, os limites estabelecidos pela legislação eleitoral. Então, nós temos previamente já feito esse contato e uma fiscalização percorrendo as ruas aqui de Surubim. Doutor Paulo, propaganda política em outdoors é proibida, né? Exatamente. Inclusive, há que se ressaltar também que, às vezes, alguém pode veicular uma propaganda num tamanho permitido, mas que tem um efeito outdoor, ou seja, sim, há um limite estabelecido, as pessoas colocam várias perto umas das outras, e isso caracteriza efeito outdoor. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já editou pacificamente um entendimento de que não é possível utilizar-se
mecânica para burlar, né, a legislação eleitoral. O que eu vi aqui em Surubim dia desses foram bandeiras colocadas em pontos, praças aqui da cidade, e bandeiras colocadas, fixadas no concreto, aquela base de concreto. E, pelo que me parece, isso não é permitido pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tomou conhecimento disso, doutor Paulo, dessa situação? A questão é mobilidade, né? Então, não pode propaganda fixa. Tem que ter uma pessoa ali segurando essa bandeira. Tem que ter ou seja, a propaganda é móvel. E aí vem a interpretação, né? Essas bandeiras estão fixadas num mecanismo que permite, né, ela ficar momentaneamente por algumas horas, né, naquele setor. Aqui mesmo na Oscar Loureiro, né, nós passamos e verificamos. Até aí não haveria problemas, né? Só não pode haver aquela fixação de tal modo que você não possa retirar posteriormente. Então, o pessoal coloca a partir de um determinado horário e depois, ao finalzinho da tarde, eles retiram. Então, se entende que haveria uma mobilidade da propaganda, né? Porque ela é móvel, pode se retirar ou já colocar. Uma bandeira numa casa, doutor, aí, fixa ali na aí casa. Não, é diferente, né? Não se pode, e não é autorizado. Assim como também nas árvores. Se eventualmente tiver bandeiras nas árvores, aí não é permitido, tem que se fazer a retirada, né? Pois não, o Weber quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? O doutor, ele falou já tudo, mas só reforçando, em casas, bandeiras, em muros, também não é permitido esse tipo de pintura em muro, né? Não é permitido bandeiras em casas. E se a gente receber denúncia disso, nós vamos, sob a orientação do juiz, notificar para que retire, e se não houver notificação, o juiz eleitoral ele vai tomar as providências cabíveis. Weber, com relação às carreatas, elas podem ser realizadas nessa campanha política? Sim, carreata é possível realizar, passeatas com carros de som que não ultrapassem até 20.000 watts de potência e devendo ser previamente comunicado à polícia local para que não haja outro encontro da mesma natureza. Sim. Entende? E respeitando o direito do próximo, como o próprio doutor Paulo deixou consignado no texto que ele publicou na internet. O nosso direito não pode ultrapassar os limites do direito do outro. Esse é o nosso limite da Justiça Eleitoral. E a gente, sendo guiado por essa orientação e por essa instrução do juiz eleitoral, a gente assim vai proceder. Porque é necessário que haja essa comunicação à polícia para que o partido que previamente comunicou, ele seja resguardado do seu direito de reunião, no sentido amplo, né? E o adversário político, se quiser fazê-lo também, ele também terá igual direito. Mas é a preferência de quem comunicou primeiro, né? Para não colidir, não haver choque, né, de ocupação de espaço no mesmo horário, né? E haveria certamente um problema sério, um conflito, né, um confronto, a depender dos ânimos daqueles participantes daquele evento, né? Doutor Paulo, tem surgido um debate ultimamente em relação... Eu gostaria de saber o que é que o senhor tem a dizer em relação a isso, ao processo de votação, a garantia que o eleitor pode ter de que o voto depositado ali vai ser contabilizado de forma correta. Ok, muito importante a sua pergunta. Eu sou um defensor da urna eletrônica, do sistema eletrônico de votação. Não há nenhuma dúvida de que foi a melhor conquista de nossa democracia. A urna eletrônica ela é segura e é possível, e perfeitamente possível, né, de todo um processo de fiscalização, desde o processo de preparação das urnas, ao anterior processo de elaboração dos programas, que, inclusive, os partidos têm a possibilidade de ter acesso, né, aos códigos-fontes, verificar, acompanhar, fazer auditorias prévias, assim como também no próprio dia das eleições. O acompanhamento é feito, haverá sorteios de urnas em todo o Brasil. O Weber daqui a pouco pode até dizer que houve uma ampliação de urnas para serem auditadas. Os partidos políticos têm a prerrogativa, inclusive, de contratar empresas para fiscalizar e fazer auditorias, acompanhando todo um processo. E para poder complementar essa nossa
visão, eu queria ressaltar, Alan, de que as pessoas talvez não saibam, e quase que isso não é divulgado, em 1932, já no Código de 32, na chamada ditadura Vargas, havia uma previsão de voto mecânico, através de um aparelho mecânico, mas que nunca chegou a se concretizar por falta de estrutura naquela época da Justiça Eleitoral. Ali estaria, né, a ideia embrionária que posteriormente foi levada a efeito na concretização do sistema eletrônico de votação. E há dados importantíssimos a serem considerados. Em 1996, nós tivemos a primeira eleição eletrônica, apenas nos municípios que tinham 200 mil eleitores. E depois, em 98, passou para os municípios de 40 mil, e finalmente, no ano de 2000, nós já atingimos, né, todos os municípios brasileiros. De lá para cá, não há nenhum mesmo registro de fraude. Nunca se comprovou nenhuma fraude nesse processo eleitoral que nós realizamos. E isso até é uma questão de uma lógica mínima que as pessoas podem desenvolver. Observe, né? Todo mundo aqui já acompanhou a eleição, sabe que ao final do término das eleições é impresso ali e divulgado os BUs das urnas eletrônicas. Então, o eleitor, os fiscais de partidos, os candidatos, eles vão conferir, anotar aquele resultado. Posteriormente, os dados serão transmitidos para o cartório eleitoral e até chegar ao TSE. Nesse segundo momento, esse mesmo eleitor, esse mesmo fiscal, esse mesmo candidato pode aferir o resultado divulgado pelo cartório eleitoral de Surubim. Vai conferir. E mais à frente irá acompanhar os números divulgados pelo TSE. Aí é uma questão simples. Se os números daqui de Surubim, nas suas urnas, são os mesmos números que o TSE divulga, se pergunta onde estaria a fraude. Não haveria fraude nenhuma. Por quê? Porque a urna eletrônica não tem conectividade nenhuma com a internet. Ela é apenas um aparelho mecânico que é apto a receber os votos e depois serão os votos transmitidos para o TSE, apanhando a mídia, né, para fazer justamente essa transmissão. E me permita, Ana, para poder complementar, uma outra questão sobre isso. Aí, se muito se fala aí, de questionar a votação eletrônica, segurança, auditoria, enfim. Ou, além disso, se pedir voto impresso. Você falou muito, né? Que aí seria a coisa mais completamente inconstitucional que haveria no país. Não há nenhuma possibilidade jurídico-constitucional de se admitir um voto impresso. E por uma simples razão, porque a Constituição, no seu artigo 14, é bem clara, né? Quando se fala do sufrágio universal, periódico, através do voto direto e sigiloso. Qualquer norma que vier a retirar o caráter sigiloso do voto para se permitir a sua impressão estaria violando frontalmente a Constituição. E olhe que já no Código Eleitoral de 32, a mesma coisa, já havia uma disposição expressa nesse sentido, o voto sigiloso. O Código Eleitoral de 65, que é o que está vigente atualmente, a mesma coisa, fala do voto secreto, o voto sigiloso. A lei das eleições, a lei eleitoral 9.507, 505/97, voto secreto sigiloso. O que é impresso é a cédula. Há uma diferença enorme entre cédula e voto. O voto é o ideal, é a manifestação do eleitor da preferência por um candidato. A cédula é um instrumento através do qual o eleitor pode consignar e anotar seu voto. E este sim é impresso e confeccionado nos termos da lei. E, inclusive, ainda hoje é vigente em nosso país esse tipo de sistema de votação. Em que caso? Naqueles casos em que não se puder realizar as eleições por falha na urna e ela não puder ser substituída. Então, nós teremos que passar para votação manual, utilizando esse sistema anterior que havia aqui vigente no nosso país.
com base nas disposições do Código Eleitoral. E aí sim, a cédula ela é conferida a sua autenticidade através das rúbricas que são opostas e mostradas para os mesários e fiscais de partidos que estão ali nas mesas receptoras de voto. Quem já teve a oportunidade de votar nesse sistema, né? A grande maioria de nós, muito provavelmente eu presumo, né, Alain? O Jota Santos também. Votamos sim, né, Jota? Sabe justamente disso. O eleitor ia para a sua cabine, quando voltava com o seu voto, mostrava a cédula para os mesários verificariam as rúbricas opostas para certificar-se da autenticidade, ou seja, que aquela cédula era a cédula oficial que lhe foi entregue. Então, está tudo expresso no Código Eleitoral isso, e na lei das eleições. Então, essa é uma diferença substancial. O voto jamais impresso, não pode ser identificado. E a cédula, sim, essa está escrito no Código Eleitoral, está escrito na lei das eleições. E, além disso, há uma disposição no Código Eleitoral que prevê como crime qualquer tentativa de violar o sigilo do voto. Então, violou o sigilo do voto, crime eleitoral. O sujeito pode responder e até ser sujeito a uma pena até de 2 anos de detenção, né? Então, não é permitido divulgar o voto ou violar o sigilo do voto. Por isso que ele não pode ser estampado. No momento em que houvesse um voto impresso para identificar se seria ou não a vontade do eleitor, estaria ali havendo uma violação, né? Porque ele não pode ser identificado. Nunca poderá ser identificado. Não só aqui, em qualquer país do mundo democrático, nós não vamos ver nenhuma disposição que esteja prevendo a identificação de um voto. Então, isso é um crime. E para ser ainda mais sério esse sistema, nós temos uma previsão também na Lei das Eleições, no artigo 72, de prever como crime que tem a pena mais alta da legislação eleitoral quem destrói a urna eletrônica. Entre 5 e 10 anos de reclusão. Então, veja que o legislador teve esse cuidado de tentar proteger ao máximo esse nosso sistema a partir, inclusive, desse mecanismo de votação que é a urna eletrônica. Então, o sujeito violou a urna eletrônica, destruiu, vai estar sujeito a essa pena, que é elevadíssima, né? Então, nós temos que ter essa preocupação e ter já a maturidade suficiente de compreender que o nosso sistema é modelo e é um sistema completamente seguro, porque ele pode ser fiscalizado pelos partidos políticos, fiscais, pelo OAB, Ministério Público e outras entidades da sociedade civil como um todo, inclusive no dia das eleições, para poder justamente verificar a lisura do nosso pleito. E como disse o ministro Alexandre de Moraes, com extrema felicidade, é o único país do mundo que consegue divulgar o resultado das eleições no mesmo dia, mesmo com o universo tão grande de eleitores que nós temos. É algo fantástico que nós deveríamos reconhecer e louvar que nós, do Brasil, temos um sistema que é orgulho nacional. Nós não vamos encontrar em canto nenhum do mundo aí. Às vezes encontramos um sistema misto. Mas isso é algo que deve ser seguido, né? É altamente seguro. Nós não temos a mínima dúvida dessa questão. E é claro, né? Cabe aos candidatos trabalhar para obter os votos necessários à sua eleição, divulgando suas ideias, seus projetos, seus programas de governo. E o eleitor sensibilizar-se para poder fazer uma escolha consciente a ponto de saber efetivamente em quem será melhor para representar os interesses de uma sociedade. Só mais um aqui, só para tirar aqui uma dúvida com o Weber. Weber, então essa propaganda volante, ela só é permitida para os carros de som. Quem tem som de reboque também pode fazer a propaganda eleitoral também, a volante dos candidatos? O som de reboque que você fala seria o quê? Um carro puxando um som? Sim, pode puxar também. Um cavalo, enfim, tracionado. Pode sim, sem problema nenhum. A legislação não proíbe, não. Para a gente encerrar, eu queria perguntar agora a doutor Paulo que orientações ele dá para os eleitores e também para os candidatos para que
a campanha, a propaganda eleitoral transcorra de forma tranquila? É importante, né, a pergunta. Observe, né, quando nós estamos num processo eleitoral, o objetivo, né, final deste processo é a escolha dos representantes que irão estar ali à frente de nossos interesses nos próximos 4 anos. Então, essa escolha, primeiro, tem que ser uma escolha consciente, aferida com critério suficiente de poder, né, ali, no momento da sua escolha, né, verificar aquele que estaria mais apto a representar os interesses. E aqui não é uma disputa de inimigos. Infelizmente, a gente vê que se estende muito, né, isso. É uma disputa apenas de ideias. Cada um vai expor suas ideias, seus programas, e os eleitores vão fazer uma escolha. Mas é preciso ter em mente que essa disputa não pode passar para o âmbito pessoal, ou seja, tratar o adversário político como inimigo pessoal. Isso é algo que não cabe na concepção moderna de uma democracia, né? O adversário político deve ser encarado como um adversário político, no campo das ideias que são opostas, mas não no âmbito pessoal, que nós já observamos muito isso, né? Alguém encara o adversário político como se fosse um inimigo. Então, contra ele se despeja todo tipo de atitude, de ações, de falas, extrapolando o exercício do direito à liberdade de expressão, diga-se, né? Que aqui não adiantaria ter maiores considerações para não se alongar em demasia. Mas o Weber pontuou no início que exatamente isso. O direito à liberdade de expressão, ele existe para todos. Nós vivemos numa sociedade onde existe ali uma confluência de direitos e interesses de todos que integram essa sociedade. E é preciso que as pessoas tenham em mente que, no seu exercício do direito e liberdade de expressão, seja por ato, gesto, palavras ou divulgações de opiniões, não pode extrapolar os limites que venham atingir eventualmente ou colidir com o interesse com o direito do outrem. Porque, ao passo que a Constituição permite, confere o direito de liberdade de expressão, no inciso seguinte, ele prevê a responsabilização civil e penal de quem excede, ultrapassa esses limites. Então, não existe isso de se imaginar que nós vivemos num processo democrático, num país democrático, e por isso mesmo podemos dizer qualquer coisa sem limite nenhum. Quem passa dos limites terá que responder nos termos da lei, civil e penalmente. Isso é uma questão de normatização constitucional, inclusive. Certo. Weber, mais alguma coisa a acrescentar? Pode ficar à vontade. Queremos agradecer também a sua presença aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. Coloco o cartório eleitoral de portas abertas para atender a toda a população de Surubim, Casinhas, Vertente do Lério. Eu quero passar a verdadeira informação de que nós somos agentes públicos disponíveis para ajudar e não para atrapalhar o processo eleitoral. O cartório eleitoral hoje de Surubim, com muito orgulho, eu vou dizer isso, está com um quadro de servidores do mais alto gabarito, pessoas preparadas, pessoas assim vocacionais. Nessas eleições gerais, não é nada mais, nada menos do que o reflexo de um bom trabalho realizado pela Justiça Eleitoral. Então, agradeço e estamos à disposição. Denúncias. Quem quiser fazer denúncias, como é que pode fazer? Tem um canal do cartório próprio para isso? Além do canal próprio do cartório, dos telefones e WhatsApp disponíveis, nós temos também um aplicativo criado pelo TSE, regulamentado pela resolução, chamado Pardal. Em que consiste o Pardal, que já está em vigor? Esse aplicativo ele consiste na possibilidade de qualquer cidadão, se verificar uma propaganda irregular, uma bandeira, por exemplo, numa casa, uma pintura na parede em um órgão público, ele pode bater a foto, enviar pelo aplicativo Pardal, a equipe do cartório eleitoral vai mostrar para o juiz eleitoral e o juiz eleitoral vai dizer: há um fundamento nessa denúncia, remeta-se ao Ministério Público Eleitoral para oferecer ou não a responsabilização criminal. Então, esse aplicativo Pardal e os telefones estão à disposição de toda a população. Ok, muito obrigado mais uma vez, então. Boa tarde para vocês. Muito